Gente, boa noite para você que está conectado através do canal de YouTube. Para nós é uma honra poder estar com vocês. Boa noite para você que é pai, que está aqui conosco, que nos está assistindo. É uma honra poder estar aqui com vocês. A gente vai falar de coisas extraordinárias, mas, gente, hoje aconteceu uma coisa muito legal nesta igreja. Muito legal. Este mês foi o mês do idoso. Foi o mês do idoso. E alguns de Amontoado tiveram a oportunidade de participar no mês do idoso, né? Muitos de vocês foram convocados, foram chamados. Gente, foi extraordinário, porque a gente teve a oportunidade mesmo de poder estar com essas pessoas, de poder estar com eles. Foi uma honra, foi uma alegria para mim olhar tanto adolescente aí ajudando a essas pessoas maravilhosas, gente. Mas hoje, neste lugar, tem um som ali, liga o som. Hoje, neste lugar, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu não vou falar, eu só quero que você assista. Suba o som, gente, suba o som, suba um pouquinho o som. Olha ali, essa atitude. Eu sabia isso do Thiago Maidana, mas o Bruno... gente, olha só a atitude. Olha a atitude desses dois caras. Olha a moça que está ao lado, a senhora. Eles foram para frente. Aí, coraçãozinho. Essa é a atitude, Bruno. Mas o negócio não terminou ali, gente. Não terminou ali, espera aí. Tudo começa na liderança, né? Eu assassinando o ritmo. Olha o pastor Maidana. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas para Bruno. Gente, muito obrigado por todos os que estiveram aqui. Realmente terminamos esgotados, né? Aí o Dani está pensando na imortalidade do cangrejo, né? Mas também, gente, na sexta passada, aconteceu algo muito extraordinário aqui. Os Amonto Games. Foi realmente extraordinário, gente. Foi uma coisa de loucos. O pão duro venceu todo mundo. É a primeira... Para quem não sabe o que é pão duro é um time. Pão duro. Como? Ah, pão seco. Porque pão duro. Pão seco. Pão seco venceu todo mundo. Foi realmente uma noite extraordinária. Gente, foi realmente muito legal. Eu fiquei sem voz, ainda estou sem voz. Depois. Gente, mas parabéns. Obrigado por convidar seus amigos. Foi realmente extraordinário. E vamos a ter mais Amonto Games. Vamos a ter mais coisas assim bem legais para que você possa convidar a seus amigos. Todo mundo está aqui comigo? Todo mundo está aqui comigo? Eu vou fazer uma pergunta para você. Todo mundo está aqui comigo?
Como foi? Vou fazer uma pergunta. Olha só a pergunta dos 100 mil reais. Como foi ou é a relação com seu pai? Pergunta profunda. Como foi ou é a relação com seu pai? Porque essa pergunta é importante, né? Muitas das pessoas que estão sentadas aqui, o pai está presente. Isso é bom. Muitas das pessoas que estão aqui, o pai, por alguma razão, o pai não está presente. Muitas das pessoas que estão aqui, talvez não tenham uma boa relação com o pai. Ou tenham alguma situação com o pai. Então, o dia de hoje, eu vou falar deste assunto desde a perspectiva do pai terrenal. Eu vou falar de paternidade, mas vou falar desde a perspectiva do pai celestial. Por quê? Porque uma coisa, independentemente de como é sua relação com seu pai, todos nós temos um pai celestial. Então, meu foco esta noite, quando eu falo de paternidade, e esse vai ser o assunto, não vai ser focado 100% na paternidade horizontal. Vai ser focado na paternidade vertical. Mas para poder falar disso, vou ter que falar da minha própria história com meu pai. Por quê? Porque eu tenho uma segunda pergunta para você. Como está a sua relação com seu pai celestial? Todos nós temos uma história de paternidade. Você e eu temos uma história de paternidade. Seja ela uma história legal, ou seja ela uma história, às vezes, com alguma dor, com alguma tristeza. Raul, e o que acontece comigo que eu sou adotado ou adotada? Gente, é isso mesmo, disso se trata. Eu não me estou focando no pai terrenal. Tudo o que eu vou falar para você hoje, a partir deste momento, vai ser focado no pai celestial. E esse pai celestial, todos nós temos. Todos nós temos, independentemente da tua história com teu pai. Todos nós temos um pai perfeito que nos ama. Todos nós temos um pai perfeito que nos abraça, e todos nós temos um pai perfeito que nos carrega. Uma das maiores necessidades que Deus colocou no nosso coração é a necessidade que nós temos de um pai. O jeito em como nos relacionamos com nosso pai terrenal vai influenciar muito o jeito em que nos relacionamos com nosso pai celestial. Portanto, nossa relação com nossos pais e nossa relação com nosso pai celestial, ele vai mexer muito na nossa relação com os outros, com a igreja, com nossa família. Vai mexer muito, nos goste ou não. E tem um capítulo no livro de Deuteronômio que Deus vai utilizar a imagem de um pai e de um filho. Tem um capítulo no livro de Deuteronômio que Deus vai utilizar a imagem de um pai e vai utilizar a imagem de um filho, para nos ajudar a conectarmos com o Pai Celestial. E para compreender a altura, a extensão e a profundidade do seu amor, do seu cuidado e da sua proteção. O dia de hoje, amontoado, eu quero falar para ti de paternidade celestial. Porque independentemente de como seja a relação com teu pai, seja boa, seja mais ou menos, não seja tão boa, seja que ele esteja presente ou ele esteja ausente, todos nós temos um pai celestial. Então tudo o que eu vou falar vai ser focado em Deus, o nosso pai celestial. Então, eu não sei qual é a tua história, mas eu quero que você agora feche seus olhos e vamos a orar e a consagrar essa história na presença de Deus. Pode ser? Vamos a orar? Fecha teus olhos ali, Pai. A palavra que a gente vai ler agora tem a ver com teu caráter como e ressignifique essa relação. Que a gente possa encontrar em ti um pai perfeito que nos carrega como um pai carrega um filho. Pai Santo, que independentemente da história de todos os adolescentes, dos líderes de adolescentes e dos pais que estão aqui presentes, que eles possam se reconciliar
contigo como Pai. E que através dessa reconciliação o Senhor possa trazer sanidade e restauração à sua relação com seu Pai terreno. Senhor, fala ao nosso coração, cuida o nosso coração e protege o nosso coração. Em nome de teu Filho Jesus Cristo e amontoado fala. Eu vou pedir que você procure na sua Bíblia o livro de Deuteronômio, o capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. E você vai procurar o versículo 29 e o versículo 31. Pode ser? Pode procurar na sua Bíblia digital. Pode procurar na sua Bíblia de papel. Capítulo 1, 29 e 31. Tá bom? Vamos lá? Vou ler na Nova Versão Internacional. Então, eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo na frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Versículo 31. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou. E aí vai aparecer a imagem que falei para vocês. Os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Para poder falar da paternidade de Deus, da paternidade, da minha primeira paternidade, na minha fundação soberana, Deus me presenteou com um pai realmente extraordinário. Deus me presenteou com um pai que é colérico sanguíneo, com um pai maravilhoso realmente. E com isso não quero falar que ele foi perfeito. Meu pai cometeu muitos erros na vida. Muitos erros na vida. De fato, se eu falasse para você simplesmente que ele é extraordinário, que ele é legal, que ele é muito engraçado, ele não ficaria contente comigo. Ele falaria: cara, você precisa falar um pouquinho das coisas não tão boas que você viu na minha vida. Mas na minha fundação soberana, Deus me deu um pai que eu não escolhi, uma mãe que eu não escolhi, uns irmãos que eu não escolhi, mas um pai muito, muito, muito especial. Na sua fundação soberana, meu pai ficou órfão com 13 anos. Quem tem aqui 13 anos? Levanta a mão. Quem tem 13 anos? Bom, na tua idade, na idade que vocês têm agora, na sua fundação soberana, meu pai ficou órfão, ficou sem pai. Seus pais morreram nessa idade. Meu pai tem a profissão mais antiga do mundo. Ele é agricultor. Ele semeia tomate, ele é agricultor de tomate, milho, abóbora, mamão, que é o que vocês estão vendo ali. E qualquer coisa que possa crescer num lugar quente, porque o lugar onde eu cresci, gente, é Forno Alegre. É bem quente. Meu pai é muito parceiro, muito engraçado. Mas ele também soube colocar regras para gerar influência e soube colocar influência para não ter que colocar regras. O homem que mais influência tem na minha vida é meu pai. É meu pai. É o homem que mais tem influência. Ele é meu exemplo de homem. Ele é o meu exemplo de esposo. Ele é meu exemplo de irmão. E ele, por sobre todas as coisas, é meu exemplo de pai. Meu pai e minha mãe têm 62 anos casados. Muito tempo. Ele gosta do beisebol, é a foto que vocês estão vendo ali. Ele e eu gosta do beisebol, e eu gosto do beisebol porque meu pai gosta do beisebol. É o jogo que mais se joga lá na Venezuela. Meu pai, ele gosta de fazer brinquedos de madeira. Quando eu era criança, nossa família não tinha muito dinheiro, não tinha muitos recursos. Então meu pai, ele fazia para mim e para meus irmãos brinquedos de madeira. Ele pegava algo que estava descartado, fazia restauração nisso que estava descartado. Ele criava algo novo e esse algo novo cumpria uma nova função.
uma nova função neste mundo. O pastor Tércio falou muito disso numa pregação recentemente. Hoje, o que meu pai fazia naquele tempo com madeira descartada, fazia para nós brinquedos, hoje no mundo organizacional é chamado de economia circular. Ele utilizava algo descartado para produzir algo totalmente novo. Meu pai, sobretudo, fazia espadas de madeira para mim. Sabe por que ele fazia espadas de madeira para mim? Ou para que ele fazia espadas de madeira para mim? Para enfrentar os meus medos. E a primeira coisa que tu vai enxergar nesses versículos. No versículo 29 ele vai falar, então lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O livro de Deuteronômio, galera, é o livro que mais tem a frase, não tenha medo. Você começa a ler esse livro e por todas partes começa a sair, não tenha medo. Esse livro é uma referência a Josué 1:9. Porque no Josué 1:9 ele está escrevendo muitas das coisas que Moisés ouviu de parte de Deus. Deuteronômio é um livro, galera, que Moisés está escrevendo porque ele vai morrer. Ele não vai conseguir entrar na terra prometida. Ele vai subir no topo de uma montanha, ele vai olhar a terra prometida de longe, mas ele não vai conseguir entrar na terra prometida. E ele vai começar a escrever o livro de Deuteronômio para lembrar as pessoas, para lembrar o povo da bondade de Deus, para lembrar o povo que não tem por que temer, que não tem por que ficar apavorados, que não tem por que ter medo deles. É absurda a quantidade de vezes que aparece essa frase no Deuteronômio. Eu te convido muito a que tu faças tu devocional com Deuteronômio. Minha vida neste momento está muito cheia de Deuteronômio e Zacarias. Por que fala tantas vezes não tenha medo em Deuteronômio? E na Bíblia, por que fala tantas vezes isso? Porque nós temos medo como uma criança. Nós temos medo às vezes de coisas que estão no escuro. Só que nossos medos agora não são os medos de bruxas, de monstros na noite. Agora nossos medos são desertos financeiros, tempestades emocionais, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas. Nossos medos agora batem à nossa porta e eles batem com um golpe totalmente diferente. Tem um livro que se chama Viva a Vida, de Max Lucado. E nesse livro, o Max Lucado, ele vai lembrar quando ele era criancinha. E quando você é criancinha, gente, você tem medo de algumas coisas de noite. Eu, quando era criança, meu quarto, a janela do meu quarto dava para fora. E fora do quarto tinha uma árvore, não sei se você fala árvore, de manga. Uma árvore que eu mesmo semeei. E ele cresceu. Uma árvore muito legal. Mas de noite essa árvore, gente, com a luz. E na noite assim, bem escura. Gente, ela parecia de tudo. Parecia uma bruxa, parecia um fantasma, parecia de tudo. Então quando se movia essa árvore, fazia um barulho. Porque o vento fazia barulho. E eu ficava com muito medo. E eu saía correndo para o quarto do meu pai. Eu saía correndo para o quarto do meu pai. Você alguma vez saiu correndo para o quarto de seu pai por medo da noite, quando você era criança? Você? Os mais corajosos não levantam a mão. Os mais corajosos, não, eu sou forte. Aqui tem uma galera forte. Aqui não, nunca. Bom, Max Lucado, nesse livro que eu te estou falando, ele se vai lembrar dessa noite. E ele vai lembrar quando eu era criança, eu tinha muito medo. E eu saía correndo do meu quarto, porque debaixo da minha cama havia um fantasma. E eu saía correndo e procurava meu pai. E batia a porta do quarto do meu pai e falava, pai, tem um fantasma lá. Isso que falava Max Lucado. Gente, eu também falava isso para meu pai. Eu falava, pai, tem um monstro. E meu pai abria a porta, o que aconteceu? Tem um monstro. Tem um monstro no meu quarto. E meu pai pegava minha mãe e me levava, vamos lá. E havia uma separação, o quarto do meu pai ficava aqui, tinha um caminho, um corredor, e por aí a gente caminhava até chegar ao meu quarto. E ele ia falando, não tem que ter medo, não tem fantasma ali. Eu, tem pai, tem, estou seguro, tenho certeza que tem um fantasma ali. Tem monstros ali, pai. E ele entrava no meu quarto,
olhava por debaixo da cama. Eu falava, não tem ninguém. E ficava comigo até que? Até que eu ficava dormindo de novo. Mas Lucado também lembra uma cena assim. Eu estou seguro que você, na sua vida, tem uma cena assim. Eu estou seguro disso. Talvez não foi com o pai, talvez foi com uma mãe, com um avô. Mas você tem uma cena assim na sua vida. Eu falei desta mensagem na oração dos homens. E a grande maioria da oração dos homens, eles têm uma cena assim na sua vida. Gente, resumindo, né? Eu olhava para meu pai do mesmo jeito que Max Lucado olhava para seu pai. Nesse corredor, quando eu batia a porta e meu pai me levava, eu ia caminhando com ele, eu começava a olhar, nossa, esse homem não tem medo dos meus monstros, não tem medo dos meus fantasmas, não tem medo dos meus medos. Esse homem é muito corajoso. Eu começava a olhar meu pai, meu pai ficava maior daquilo que ele era. E meu pai não é tão alto, né? E eu falava, nossa, quem é esse homem que não tem medo dos meus medos? Quem é esse homem? Na Bíblia, em Mateus, capítulo 8, versículo 27, os discípulos, depois de Jesus acalmar a tempestade, se vão a fazer a mesma pergunta. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Deus não tem medo dos nossos medos. Por isso esse Deus que está falando ali, te está falando hoje, não tenham medo. Não tenham medo, porque eu estou indo à frente de vocês. Eu lutarei por vocês. Confia. Eu não sei qual desafio que você tem na sua vida neste momento. Eu não sei por que momento particular da sua história você está neste momento. Mas de algum jeito Deus está falando hoje, eu estou indo à frente de vocês. Eu lutarei por vocês. Confia em mim, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu te vou a carregar como um pai carrega o seu filho. Isso que vocês vão ver no versículo seguinte. Deuteronômio 1:31. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem neste lugar. Como um pai carrega seu filho. Eu estou gravando uns vídeos com meu pai e com minha mãe, porque meu pai está bem velhinho. Meu pai vai cumprir 90 anos no ano próximo, em fevereiro. Meu pai está bem velhinho. Minha mãe também. Minha mãe tem uma doença, gente, neurodegenerativa. Ela tem Parkinson. E à medida que o Parkinson vai avançando, outra doença começou a aparecer, ou está aparecendo, que é o Alzheimer. Então minha mãe, pouco a pouco, ela se vai esquecendo de mim, de meus irmãos, das suas memórias. Então eu e minha irmã mais nova decidimos gravar vídeos com nossos pais, fazendo entrevistas para nossos pais, para que essas histórias ficassem para a próxima geração. Então, nessas entrevistas que a gente fez, eu perguntei para meu pai: pai, o que você sentiu a primeira vez que você carregou a Armando? Armando é meu irmão mais velho. Pai, o que você sentiu quando você carregou a Armando pela primeira vez? E meu pai respondeu uma palavra: alegria. Alegria. Eu senti uma alegria muito grande. Todos vocês aqui são adolescentes e jovens. Vocês ainda não têm experimentado a alegria que dá de carregar um filho. Mas vocês vão viver essa experiência. Lá na frente, vocês vão viver essa experiência. Quando meu pai falou isso, eu me lembrei. Eu me lembrei quando fiquei sabendo que eu estava... E a Cláudia e eu estávamos grávidos os dois, né? Esperando o Thiago. Nunca imaginei ter um filho gaúcho brasileiro. Nunca. Eu só fui privilegiado. E foi uma alegria muito grande. Eu conectei com essa alegria de meu pai. E quando o Thiago nasceu, gente, a primeira coisa que fazem é colocam o Thiago, quando um bebê nasce, colocam perto da mãe e logo entregam para o pai. E aí você se dá conta de uma coisa: meu Deus, eu não estou preparado para isto. Então é uma alegria com medo. Mas depois você levam a ele a fazer
limpeza, limpar tudo ele. E tem uma coisa muito legal que acontece aqui. Não sei se acontece em todos os hospitais de Porto Alegre, mas é uma coisa muito especial. Muito especial. Que eles pegam o pé, colocam nos digitais, né? Não sei como se chama. No carimbo. E eles começam a colocar no papel, mas eles colocam no braço do pai. Gente, eu nunca tive vontade de fazer uma tatuagem. Só nesse momento. Só nesse momento. Gente, essa cena significa muito para mim. Porque os passos dele não vão ser meus passos. Não vão ser meus passos. Ele vai chegar muito mais longe que eu. Do mesmo jeito que vocês vão chegar muito mais longe que seus pais. Porque essa é a ideia. A ideia no amontoado é preparar vocês para que quando cheguem no Levi, vocês sejam lançados como uma flecha. E vocês possam chegar muito mais longe que a gente. Muito mais longe que a gente. Não tem nada como trabalhar para a tua própria geração e preparar a próxima geração. Não tem nada como isso. Não tem nada como isso. Só que estamos falando de como um pai carrega um filho, né? Essa foi a primeira vez que eu senti um filho perto do meu coração, do meu peito. Mas tem uma cena, gente, onde Tiago ficou muito mais perto do meu coração. Era uma noite, eu estava numa reunião aqui na igreja, no prédio da igreja, e recebo uma ligação, a Cláudia fala para mim, eu preciso que tu venha. Eu falo para ela o que aconteceu, ela me fala, Tiago caiu. Eu falei, como que caiu? Em pecado? Não? Eu, não, burro, caiu. Não, ele estava numa cadeira e ele se dormiu e caiu. E na queda, ele caiu no braço. E ele não conseguia mexer seu braço. E ele começou a chorar, e a chorar, e a chorar. E a Cláudia me falou, bem rápido. Porque está chorando muito e eu acho que foi uma fratura. Aí deixei tudo, gente. Eu saí correndo. Aí um amigo meu, Cassiano, me levou para casa. Eu subi correndo e a primeira cena que eu vejo é o Thiago, porque era inverno, era Thiago no colo da Cláudia com uma manta e ele estava ali tremendo do medo. Tremendo do medo. E a primeira coisa que eu olho para ele olha para mim e, gente, eu posso assegurar, Tiago não falou nada, mas ele me falou, pai, o que aconteceu comigo? Porque eu não posso mover meu braço. Aí Cláudia entrega para mim, eu pego para ele, Cláudia pega o bolso dela, a bolsa dela e saímos correndo. E levamos ele para o médico, né? Para o hospital. Só que nesse caminho que eu peguei ele, a única coisa que eu falava para ele, gente, era, tranquilo, Tiago, papai está aqui. Vai dar tudo certo, Tiago. Papai está aqui. Não vai acontecer nada. E ele olhava para mim, papai, tenho medo. Com cara assim de uma criança, por que está acontecendo isso comigo, pai? Eu falava para ele, tudo vai sair bem, Tiago. Papai está aqui. Gente, nesse momento, que foi a primeira crise do meu filho, foi a primeira vez que eu senti meu filho de um jeito tão perto de mim, que nunca em muito tempo, tem tempo, gente, eu sempre sinto ele, mas nesse momento você cria uma conexão tão especial, nessa dor, nesse sofrimento, nessa expectativa de não saber o que estava acontecendo. Nesse lugar eu só falava para o Tiago, papai está aqui, Tiago, tudo vai sair bem, Tiago, tranquilo, tudo vai sair bem, Tiago. Nada vai acontecer, Tiago. A realidade desde a perspectiva do Tiago como filho é dor, confusão, lágrimas e medo. A realidade desde a minha perspectiva como pai é que eu nunca senti tão perto de mim o coração do meu filho como aquela noite. E tem muito pai que vai assistir isto agora, que tem passado por coisas piores com seus filhos. Uma operação, um câncer, uma doença. Tem pais que passaram por coisas piores que eu.
E é nesses momentos de dor que você sente o coração do filho mais perto. É nesse momento de crise que você sente o coração do filho mais perto. E realmente, gente, foi uma experiência profunda e íntima. E aí chegamos, fizeram um raio-x, foi terrível. Graças a Deus não foi uma fratura, foi uma fissura. E aí colocaram uma félula nele. E à medida que iam colocando, não sei se se fala assim, félula, um gesso nele, eu fui olhando como meu filho, de uma criança, foi emergindo uma criança corajosa. Parecia um belinho. Parecia uma criança, mas ao mesmo tempo parecia um belinho assim, firme, forte. Gente, depois eu tirei uma foto dele mais para frente. Essa foto significa muito para mim. Por quê? Porque essa foto, eu estou vendo aí uma criança corajosa. Eu não me esperava isso, eu vi esse medo. Eu falei para ele, o pai vai estar aqui, tranquilo, Tiago, o pai vai estar aqui. E logo depois, dias depois, tirei essa foto. E ele assumindo como com muita coragem, assim, bom, se esta é minha realidade, eu vou viver com coragem, estou aqui, gente. Sou um belinho pequeno. Essa imagem, com esse olhar perdido, para mim significa muitas coisas. Eu consegui ver como eu fiquei tão perto do seu coração. Ele ficou tão perto do meu coração. Em meio dessa dor e desse sofrimento. Mas depois eu vi como ele se transformou numa criança corajosa. Porque aonde vou com tudo isto, né? Onde vou com tudo isto? Pai, mãe, que você está aqui. Adolescente que está aqui, jovem que está aqui, dirigindo, sendo líder de adolescente. Uma coisa eu tenho para falar para você. Nos momentos de mais sofrimento, de mais dor, onde mais o tempo fica difícil, nos momentos mais difíceis da tua vida, você vai ouvir ao seu Pai Celestial falando, tranquilo, eu estou aqui, tudo vai dar certo, não tem por que ter medo, não temas, não te apavores, eu estou aqui, papai está aqui, tudo vai sair bem. Eu estou contigo. Esta dor só está servindo, este sofrimento só está servindo para que meu coração fique mais perto de ti, para que tu me enxergues muito mais perto de ti. O C.C. Lewis, ele fala uma coisa, o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo que está ensurdecido. Ensurdecido. E às vezes nós falamos, por que estou sofrendo assim como Tiago quando eu peguei, pai, por que está acontecendo isso comigo? E eu posso falar para ele mais para frente, Tiago, isso aconteceu ali para que você fique mais perto do meu coração. Nunca eu senti uma conexão tão poderosa contigo como aquela noite, Tiago. Em meio da tua dor, em meio da tua desesperança, da tua tristeza, você tem um Pai Celestial que te está falando esta noite, eu estou aqui. Eu estou perto, não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, vai dar tudo certo. Eu sei que está difícil, mas vai dar tudo certo. Eu te vou pegar, eu te vou carregar como um pai carrega o seu filho por meio deste deserto que você está atravessando. Eu estou aqui, eu não me fui, eu não me esqueci de ti. Eu estou aqui, eu estou cuidando de tudo, eu sou soberano de tudo, tudo vai dar certo. Este sofrimento é para que teu coração fique mais perto, ele tem uma função, tudo vai dar certo. Como um pai carrega seu filho, Deus te vai carregar por meio deste deserto. Deus te vai carregar por meio deste deserto amontoado. E não só agora, a vida toda. A vida toda. Como um pai carrega um filho? Gente, eu tivesse gostado pedir uma foto de cada um de vocês sendo carregado por seu pai, por sua mãe. Mas foi muito difícil. Então me perdoem, porque nem todos vão aparecer aqui. Mas você tem essas fotos e você tem essas lembranças. Olha como um pai carrega um filho.
Olha como um pai carrega um filho. Um pai que te ama sempre te vai carregar. Talvez alguns pais estão ausentes neste momento na tua vida, mas o Pai Celestial te vai carregar. O Pai Celestial te vai carregar. Eu tivesse gostado de ter uma foto de cada um, mas como não tem, então olha aqui. Até o Darth Vader carrega o Luke Skywalker. Tem fotos muito boas que eu recebi, mas tem uma muito engraçada que eu recebi. Eu falei, vou colocar. Estava duvidando, mas vou colocar. Como um pai carrega seu filho. O mais engraçado é a máquina de lavagem do fundo. Porque tem uma bolsa de mulher lá no fundo. Mas como um pai carrega seu filho. O pai te vai carregando. O pai te vai carregar. O pai te vai carregar. Como um pai carrega seu filho. Um pai te vai carregar. Talvez vocês muitos não vão aparecer nessas fotos, né? Eu tivesse gostado de pedir fotos de todos vocês. Talvez algum de vocês, o pai está ausente. E você não tem uma foto com esse pai. Mas você e eu temos um Pai Celestial que nos fala. E nos fala coisas importantes. Não tenha medo. Eu vou carregar vocês como um pai carrega um filho. Por todo o caminho, até chegarem neste lugar. Amontoado, eu quero trazer à memória aquelas coisas que me podem dar esperança. Se você não tem essa foto, se você não tem esse pai, você vai ter muitas memórias com seu Pai Celestial. Olha para trás, amontoado, e lembra-te. Olha para trás e lembra-te como Deus te tem carregado até chegar a este lugar. Até chegar a este lugar. Talvez muitas de vocês não vão ter esse pai que vai caminhar com vocês pelo altar. Que vai entregar vocês a esse homem maravilhoso que o Senhor tem preparado para vocês. Mas sabe uma coisa? O seu Pai Celestial vai caminhar com você. Vai carregar você. Vai entregar você. Não tenha medo, porque eu vou carregar vocês como um pai carrega seu filho por todo o caminho até chegarem neste lugar. É disso que se trata a paternidade celestial. Eu não estou apontando simplesmente para o pai terrenal. Eu quero que você enxergue o seu Pai Celestial. Porque Ele é um pai perfeito. Mas no livro de Deuteronômio, no versículo 32, Ele vai falar uma coisa bem triste. Ele vai falar, não tenha medo. Eu vou carregar vocês como um pai carrega seu filho por todo o deserto até chegarem neste lugar. E no versículo 32, apesar disso, vai falar o seguinte. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. A desconfiança, gente, gera desobediência. E a desobediência, ele traz consequências. A desconfiança no pai gera desobediência. A desobediência traz consequências. Essa galera que está ali 40 anos dando voltas no deserto. E Moisés vai falar para ele, gente, não tenha medo. Não cometam os erros do passado. Não cometam os erros do passado. Não desconfiem do seu Pai Celestial. Confia. Obedece. Porque um filho obediente agrada o coração de um pai adolescente que está aqui. Um filho obediente agrada o coração do pai terrenal. Mas ainda mais, um filho obediente agrada o coração do Pai Celestial. Raul, você não conhece meu pai? Não conheço. Mas eu sei que se você honra seu pai e a sua mãe, você vai ter muitos dias nesta terra. Você será abençoado. Um filho obediente agrada o coração de um pai.
Um filho obediente agrada o coração do pai. Por quê? Porque quando os discípulos falavam, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falava para eles. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, vocês não me conhecem? Felipe, mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim, olha o Pai. Quando Deus se quis revelar como Pai, sabe como Ele fez isso? Como Deus se revelou como Pai. Quando Ele falou, gente, eu me vou revelar a toda a humanidade como um Pai. Como eu me posso revelar como um Pai? Enviando o seu Filho. Deus se revelou como Deus aos profetas. Mas para poder revelar-se como Pai, Ele enviou a Jesus como Filho. O Filho trouxe uma revelação que os profetas não poderiam trazer. Jesus não só falou em nome do Pai, também revelou o Pai a seus discípulos. Mas como Jesus fez isso? Como Jesus revelou o Pai? Vivendo como Filho. Como Jesus revelou o Pai? Felipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu, quem me vê a mim, vê o Pai. Como Deus se revela como Pai? Enviando o Filho. Como Jesus se revelou o Pai? Vivendo como Filho. Como eu posso conhecer a Deus como Pai? Conhecendo a Jesus como Filho. Vou voltar de novo. Como eu posso conhecer a Deus como Pai? Conhecendo a Jesus como Filho. Se você pega seu Antigo Testamento, não tem ninguém nesse Antigo Testamento que fale para Jesus como um Pai. Só no Novo Testamento, um homem revelou a Deus como Pai. 100% homem, 100% Deus. Jesus nos revelou que existe um Pai. E como vive um filho de Deus? Jesus nos revelou como é o Pai. Através de quem? Dele mesmo. E como vive um filho de Deus? Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus que era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte na cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Como vive um filho de Deus? Como você vai mostrar que você é filho de Deus? Como você vai revelar que você é filho de Deus? Do mesmo jeito que Jesus viveu, obedecendo o Pai. Do mesmo jeito que Jesus viveu, obedecendo o Pai. Para poder conhecer a Deus como Pai, nós temos que conhecer primeiro a Jesus como Filho. Porque é o Filho que nos revela o Pai. É o Filho que nos mostra o Pai. Quer conhecer o Pai? Você vai ter que conhecer o Filho. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi na frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, numa nuvem de dia. Já vocês conhecem essa figura. Procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir.
Uma coluna de fogo de noite simboliza proteção. Uma nuvem de dia simboliza direção. Quando a nuvem se movia, o povo tinha que mover-se. Te dava direção. Quando a coluna de fogo aparecia, era momento de parar, era momento de acampar de noite. E no frio deserto, essa coluna de fogo aquecia. Mas ao mesmo tempo que aquecia, nos protegia e protegia aquele povo dos inimigos, dos animais. Ela protegia e era uma luz em meio da escuridão. Amontoado em meio da escuridão da tua vida, em meio do frio deserto que você está passando, nós temos um Deus que é proteção e direção. Você e eu temos um Deus que é proteção e direção. Ele te cuida, Ele te protege. Tanto a coluna de fogo como a nuvem são elementos da presença de Deus na tua vida e na minha vida. Porque o Pai está presente. Porque nós temos um Pai celestial. Você e eu temos proteção e direção. E quando nós temos proteção e direção, então nós temos guia e propósito. Porque tudo o que começa na sua presença sempre vai terminar na sua glória. O que Deus nos está falando com todos estes versículos? Olha o que Deus te está falando como um pai que carrega o seu filho, te está falando esta noite. Não tenha medo. Eu vou te carregar como um pai carrega seu filho por todo o caminho, até chegarem a este lugar que eu tenho preparado para ti. Confia em mim, eu vou te dar proteção e vou te dar direção. Eu vou te dar proteção e vou te dar direção. Por que a imagem do pai carregando o filho é tão importante nestes versículos? Porque no primeiro capítulo de um livro chamado Deuteronômio, a imagem que Deus vai colocar para representar o cuidado, a proteção e o amor de Deus por seu povo, por ti e por mim, é a imagem de um pai com seu filho. Por que a imagem de um pai carregando o filho é tão poderosa e tão importante nesse primeiro capítulo e no resto desse livro chamado Deuteronômio? Por que ele não escolheu outra imagem? Por que não escolheu a imagem de um irmão com outro irmão? Por que não escolheu a imagem de uma mãe com seu filho? Por que não escolheu a imagem de um tio com seus sobrinhos? Porque ele vai escolher de todas as imagens, de todos os símbolos, a imagem de um pai que carrega o seu filho pelo deserto. Por quê? Porque as pessoas que estão ouvindo essas palavras, olha só amontoado, fica ligado aqui comigo. As pessoas que estão ouvindo estas palavras de Deuteronômio, este discurso de Moisés, essas pessoas que estão ouvindo essas palavras, viram morrer os seus pais no deserto. Essas pessoas que estão ouvindo as mesmas palavras que vocês estão ouvindo esta noite, cada um deles viu e enxergou seus pais morrer no deserto. Cada um deles viu seus pais morrer no deserto. Sabe o que isso significa? Os ouvintes destas palavras, são órfãos. São pessoas que perderam sua mãe e o seu pai. São pessoas que tiveram que enterrar as pessoas que eles mais amam no deserto. O conceito de terra no Deuteronômio é um conceito muito poderoso, porque ele está atrelado à essência e à identidade desse povo. Por isso o Deuteronômio sempre vai apontar a uma terra prometida. Sempre vai apontar a uma terra prometida.
Todas estas pessoas que estão ouvindo estas palavras são órfãos, perderam seus pais. E para ser sinceros, amontoado, você e eu também somos. Você e eu fomos adotados. Você e eu realmente fomos adotados. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Você e eu fomos adotados. Na Bíblia, em Efésios, capítulo 1, versículo 5, ele vai falar: o amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O que Deus nos está falando? Não tenha medo. Eu vou carregar vocês como um pai carrega seu filho. Os pais que ficaram no deserto, não tenha medo. Os seus pais que faz falta na tua vida, agora eu vou ser o teu Pai Celestial. Eu vou carregar vocês como um pai carrega o seu filho por o deserto, por todo o caminho, até chegarem neste lugar. Não tenha medo. Confia em mim. Eu vou te dar proteção. Eu vou te dar direção. Eu vou te dar uma paternidade celestial. Eu vou ser uma coluna de fogo de noite. Eu vou ser uma nuvem de dia para dia, amontoado. Eu fiquei pensando nesta palavra, porque quando eu estava fazendo o devocional desta palavra, o Senhor trouxe na minha mente: onde consiga proteção e direção um adolescente que perdeu seus pais quando tinha 13 anos? Onde meu pai conseguiu proteção e direção quando ele perdeu seus pais, quando ele tinha 13 anos? Meu pai tinha tudo para dar errado. Sabe o difícil que é perder seus pais quando você é adolescente? Não quero nem saber aqueles que o pai está ausente. Mas nós temos um Pai Celestial que sempre está presente. Ele é teu Pai perfeito. Ele vai suprir essa necessidade. Mas eu me fiz uma pergunta: onde consegue proteção e direção um adolescente que foi meu pai, que perdeu seus pais com 13 anos? E sempre me chamou a atenção, gente, que meus tios e meus primos, por parte do pai, a grande maioria, todos eram crentes, todos eram cristãos. Eu sempre me chamou a atenção desse negócio. E do lado do meu pai, do lado da minha mãe, todos eram católicos. E me chamou a atenção. E ali naquele vídeo que eu comecei a gravar com meu pai, com minha mãe, lembram? Com minha irmã, para saber um pouco da história deles, como se apaixonaram, como se conheceram, saber um pouco de como foi a chegada de cada filho. Eu perguntei para meu pai: pai, quem foi meu avô? Porque o Senhor poucas vezes fala dele. E meu pai fala poucas vezes, porque você pergunta poucas vezes. E eu perguntei para ele: pai, eu perguntei nesse vídeo: pai, quem é Concepción Villanueva? Esse é o nome do meu avô. Quem é Concepción Villanueva, pai? Me fala um pouco. E aí meu pai começou a falar da história do meu avô, da sua fundação soberana, de como ele perdeu seu avô quando tinha 13 anos. E ali, gente, em meio de toda essa fala, aconteceu uma grande revelação. Uma revelação que vai mudar totalmente minha fundação soberana. Eu aprendi de meu pai a ser pai. Meu desejo é que Tiago aprenda de mim a ser pai. Mas eu me perguntei: e meu pai, de quem aprendeu a ser pai? Porque ele teve por pouco tempo os seus pais. E ali, gente, nessa fala, falando-me desse homem, de um homem que para mim não tem fotos dele, porque era outro tempo.
Um homem que para mim era uma pessoa que era algo difuso, difícil de compreender, difícil de entender. Começou a se clarear muita coisa na minha vida. E nessa história que meu pai começa a falar da história de seu pai com ele, da sua fundação soberana, do impacto desse pouco tempo que ele teve seu pai na sua vida, chegou essa grande revelação. E ele falou para mim: Raul, meu pai, como eu, era agricultor. Mas meu pai, Raul, tinha outra profissão. Meu pai, Raul, teu avô, Raul, era pastor. Era pastor. Quantas vezes meu avô não orou por seus filhos? Quantas vezes meu avô não orou por seu pai? Por proteção, por direção, por cuidado. Quantas vezes meu avô não orou por as próximas gerações? Será que meu avô orou por mim? Por meus irmãos? Quantas promessas o Senhor deu a meu avô respeito a seus filhos? Será que o Senhor deu alguma promessa para meu avô com respeito a mim, a meus irmãos? Essa grande revelação muda totalmente a metanarrativa da minha fundação soberana. Muda totalmente porque eu sempre pensei que Deus entrou na vida da minha família a partir da minha história. Eu consegui enxergar a história de meu pai com seu pai. Que Deus cuida de absolutamente tudo. Que não te vai faltar absolutamente nada, amontoado. Que vocês hoje têm o potencial de orar por seus filhos de seus filhos. Que se teu pai terrenal não está, você tem um pai celestial que te cuida, que te ama, que vai te dar promessas e promessas de vida eterna. Eu tenho enxergado nesta igreja, neste lugar, que Deus usa o coração dos filhos para ganhar o coração dos pais. Eu tenho enxergado isso. Não tenho nem ideia de quantos adolescentes que estão aqui têm atraído o coração dos pais para Cristo. Deus pode utilizar a tua vida para atrair o coração de teus pais para Cristo. E meus pais, gente, não são crentes. Não tem a Cristo no seu coração. Você tem olhado muitas vezes aqui neste púlpito, falando acerca de meus pais. Falando acerca da dor que eu sinto de saber que pessoas tão maravilhosas não vão estar comigo na eternidade. E uma das orações mais grandes da minha irmã, que também é crente, minha irmã mais nova, é: Senhor, alcança o coração de meus pais. Alcança o coração de meus irmãos. Senhor, alcança o coração da minha família. E agora eu tenho na minha fundação soberana uma grande revelação de que eu tenho um avô que em algum momento, eu tenho certeza disso, orou por meu pai, para que ele fosse salvo. Quando eu meditava nesta palavra, nestes versículos, neste capítulo, louvando a Deus pelo pai que ele me deu, louvando a Deus pelo pai que ele é comigo, pelo pai que você e eu temos, o Pai Celestial, que em meio de situações difíceis, neste deserto frio, Ele entra e nos carrega como um pai carrega seu filho. Em meio deste momento que eu olhava a história de meu pai com seu pai, a história de meu pai comigo e a minha história como pai com Tiago, eu só conseguia enxergar a grandeza, a profundidade e a altura do nosso Pai Celestial, da graça do nosso Pai Celestial.
E em meio desse momento, que tantas vezes minha irmã e eu temos orado por meu pai, por minha mãe, por meus irmãos, eu vi como Deus usa o coração dos filhos para ganhar o coração dos pais. Eu vi isso nesta igreja. Eu te vi amontoado como Deus usa teu coração para ganhar o coração de teus pais. Eu tenho olhado isso e eu vi isso na minha própria vida. Porque enquanto meditava nessa palavra, neste tempo, a minha irmã e eu falamos. E minha irmã falou para mim: Raul, tu estás sentado? Estou. Quando você mora longe da sua família, toda ligação é uma preocupação. Você sempre acha que algo ruim aconteceu. E minha irmã ligou para mim e fala para mim: Raul, para a glória de Deus, os nossos pais aceitaram a Cristo no seu coração. Amontoado, não tenhas medo. Não tenhas medo. Fala a Deus para ti como um pai te está falando agora. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Eu vou te carregar como um pai carrega seu filho. Vou te carregar por todo este caminho, por todo este deserto, até chegar em aquele lugar que eu prometi que eu te ia dar. Confia em mim, eu vou te dar proteção e direção. Eu vou te mostrar o caminho que deve seguir. Qual caminho, Raul? Qual caminho, Raul? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O teu pai pode conhecer a Jesus como meus pais conheceram a Jesus. O teu pai pode conhecer Jesus. Deus pode alcançar o coração de teu pai. Se teus pais já conhecem a Jesus, se já conhecem a Deus, Deus pode transformar o coração de teus pais e gerar algo maravilhoso, ainda mais maravilhoso daquilo que estão vivendo agora, ainda mais poderoso daquilo que estão vivendo agora. Se teu pai é um pai ausente, eu quero falar para ti que você e eu temos um bom pai. Um bom pai que venceu a morte. Amontoado, você e eu temos um pai que nos ama, que nos fala: não tenha medo, eu vou te carregar por meio deste deserto. E neste deserto eu te vou falar: eu vou cuidar de tudo. Não te vai faltar nada, vai sobrar tudo. Eu vou estar presente como um presente no teu presente. Eu vou cuidar do teu passado, eu vou restaurar o teu passado. Eu vou transformar o teu futuro. Eu vou me mostrar como a coisa mais maravilhosa que você conhece. Um amor de um pai que te ama. Um amor de um pai que não te abandona. Um amor de um pai que vai atravessar por meio desse deserto com seu amor. Um amor de um pai que te protege. Um amor de um pai que te guia. Um amor de um pai que te vai mostrar o caminho que deve seguir em meio deste deserto. O nosso Pai Celestial vai cuidar de tudo. E vai sobrar tudo na tua vida. Amontoado, não tenha medo, porque nós temos um Pai Celestial. Nós temos um Pai Celestial. E Deus vai alcançar o coração de teus pais. E Deus vai te cuidar como um pai carrega
o seu filho, porque esse pai venceu a morte naquela cruz. Então, neste momento amontoado, eu vou pedir que você feche seus olhos aí onde você está, e que você possa olhar para trás os seus desertos, e que você possa enxergar que Deus te cuidou e te protegeu como um pai carrega o seu filho pelo deserto. Em meio da tempestade e do frio inverno, o Senhor te carregou, o Senhor te cuidou, o Senhor te protegeu como um pai carrega o seu filho pelo deserto. E esse mesmo pai que te cuida é o mesmo pai que vai alcançar o coração de teus pais. É uma promessa de Deus, de um Deus que venceu a morte. Então, amontoado, o dia de hoje, eu te quero fazer um desafio. O Senhor já falou a teu coração. Eu te quero fazer o desafio de vir aqui na frente e falar: Pai, eu preciso de você como um pai. Senhor, eu preciso de você como um pai. Eu preciso que o Senhor alcance o coração de meus pais. Senhor, se meu pai terrenal está ausente, Senhor, sê tu meu pai. Sê tu meu pai. Amontoado, se você deseja hoje que o Senhor a carregue e abrace você como um pai carrega o seu filho pelo deserto, eu vou pedir que você fique em pé e você venha aqui na frente. Que você consagre a sua vida na presença de um pai que te ama. Amém. Glória a Deus.